Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu me chamo Tiago, sou pastor da Igreja do Evangelho da Graça, na cidade de Timbó, Santa Catarina, e para mim é uma alegria e uma honra poder estar compartilhando a palavra de Deus com vocês, novamente aqui no canal Graça no Brasil. Um abraço a todos vocês e com certeza esse será um momento de grande proveito para nós nessa reflexão a respeito da palavra. Eu gostaria de convidar, antes de trazer a palavra para nós essa noite, eu gostaria de te convidar para fazer uma oração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, eu gostaria de pedir que nesse momento o Senhor possa estar nos edificando através da Tua palavra, nos dando sabedoria e compreensão, para que possamos entender aquilo que o Senhor nos ensina através da Tua palavra e aplicar em nossas vidas. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, estar nos amadurecendo cada dia mais, para que possamos então cumprir a nossa função como igreja, que é testemunhar a respeito do Evangelho e trazer esse Evangelho a mais pessoas. É o que pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que é o resultado do Evangelho em nossas vidas. Esse é um tema que Deus tem falado muito ao meu coração recentemente. Eu tenho feito na nossa igreja em Timbó um estudo expositivo na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e lá eu tenho visto muito a respeito desse tema, mas eu não vou usar essa carta de Colossenses para falar sobre esse tema. Hoje nós vamos falar a respeito desse tema na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E eu gostaria de convidar vocês a estarem então abrindo as suas Bíblias em Efésios, capítulo 2, versículos de 3 a 5, nós vamos estar lendo agora. A palavra fala assim: Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. Meus irmãos, nesses primeiros versículos nós temos aqui uma apresentação do Evangelho, do que de fato o Evangelho fez em nossas vidas e qual é a ação do Evangelho em nossas vidas. Nesses versículos, a apresentação do Evangelho que o apóstolo Paulo começa a trazer para essa igreja e mostrar é que antes de Cristo, antes da nossa vida em Cristo Jesus, todos nós estávamos mortos nos nossos pecados. Ou seja, nós fazíamos aquilo que era a vontade do nosso pensamento e, consequentemente, a vontade da nossa carne. Como diz o ditado, a cabeça pensa e o corpo age. E assim nós vivíamos, só que essa ação nos levava ao pecado. Por natureza nós já tínhamos herdado o pecado vindo de Adão, mas a ação do pecado sempre agia em nossos pensamentos e em nossa carne. E o resultado disso, o resultado do pecado em nossas vidas é que todos nós estávamos destinados à condenação, que é a ira de Deus. Então, meus irmãos, antes de entendermos qual é o resultado do Evangelho, qual é o poder do Evangelho nas nossas vidas, nós devemos entender que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o que me chama a atenção é que o resultado era condenação, porque eu tinha feito tudo errado a respeito da vontade de Deus. Eu vivia uma vida contrária à vontade de Deus. O apóstolo Paulo ensina em Romanos que nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Mas, mesmo vivendo nessa vida de pecado, Deus teve uma ação completamente inusitada e inesperada para as nossas vidas. A palavra fala que Deus nos amou, com o seu muito amor com que nos amou, como nós vimos nesse versículo aqui. O que eu percebo aqui, meus irmãos, é que Deus ele nos amou por misericórdia, porque anteriormente nós vimos ali que o que nós tínhamos feito de bom para agradar a Deus? Nada.
Nada. Nós estávamos mortos nos nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias ações que nos levavam ao pecado. Nós éramos destinados à condenação, mas Deus agiu conosco com misericórdia. A sua ação não foi de maneira recíproca aquilo que nós fazíamos e agíamos, mas Ele agiu de misericórdia. Ele decidiu nos amar. E Ele nos amou, nos enviando, nos concedendo, nos dando vida em Cristo Jesus. Ou seja, a primeira ação que nós percebemos do Evangelho em nossas vidas é que nós somos livres da ira de Deus. Nós somos livres do efeito do pecado sobre a nossa vida. Eu não estou querendo dizer, e não é o que a Bíblia nos ensina, que nós não temos mais a influência do pecado em nossa vida, mas a consequência do pecado foi anulada em Cristo Jesus. Ou seja, pelo poder do Evangelho, eu fui perdoado, você foi perdoado do seu pecado. E pelo poder do Evangelho, nós temos então a vida eterna em Cristo Jesus. Nós recebemos essa dádiva, esse presente de Deus gratuitamente. A salvação, a nossa salvação e o nosso perdão em Cristo Jesus nos foi concedido como um presente vindo da parte de Deus. Então, quando eu reflito a respeito da ação do Evangelho em nossas vidas, eu entendo aquilo que o apóstolo Paulo quis dizer para a igreja de Corinto, em que o amor de Cristo nos constrange. Porque pelo Evangelho nós entendemos que somos amados por Deus, mesmo sem ter feito nada de bom em troca para agradá-lo. Isso é algo incrível. E uma das coisas que eu sempre compartilho para a igreja é que uma das ações do Evangelho na nossa vida é que quando nós entendemos o que de fato é o Evangelho, que Deus nos amou sem que nós tenhamos feito nada de bom em troca, nós também somos chamados a amar uns aos outros, sem necessariamente as pessoas terem feito algo de bom em troca para nós. Ou seja, nós somos chamados a amar. O Evangelho começa a mudar completamente tanto a nossa situação perante Deus na questão de salvação, mas ele também começa a mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar. Ele muda a nossa forma de pensar e naturalmente também vai mudar a nossa forma de agir. Uma das coisas que eu percebo é que quando nós somos constrangidos pelo amor que Deus tem por nós, manifestado em Cristo Jesus, que é a ação do Evangelho, o poder do Evangelho para a nossa salvação, nós percebemos que nós recebemos Cristo como um presente, que nos foi dado gratuitamente. Nesse mesmo capítulo 2, no versículo 8 e 9, a palavra fala assim: Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Naturalmente, nós, quando estamos lendo a Bíblia, existem muitos versículos que nos ensinam que a nossa salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, independente das obras. Isso é a principal doutrina defendida pelo apóstolo Paulo. A salvação exclusiva pela fé em Cristo Jesus, independente das obras da lei, independente de qualquer coisa que eu faça. Eu recebi a salvação como um presente. Mas uma das coisas que, quando eu leio esses dois versículos que nós citamos aqui agora, eu penso e começo a refletir em como de fato nós recebemos Cristo em nossa vida. Percebam que esse versículo cita duas palavras chave, vamos dizer assim, duas palavras muito importantes que devem ser frisadas e analisadas. Ele fala a respeito da graça e da fé. Uma das coisas que nós percebemos é que Deus nos deu a salvação de graça, como um presente. É o que de fato significa a palavra charis ou caris no grego. Eu não sou muito bom em grego, então não vou ficar falando muito a respeito disso, mas é um dos significados dessa palavra, um presente. Nós recebemos a salvação como um presente. Mas uma das coisas que quando eu leio esse versículo eu começo a refletir e que me chama bastante atenção é que de fato a graça veio exclusivamente da parte de Deus, sem qualquer tipo de participação minha. Eu não tenho participação na graça de Deus. Não há nada de bom que eu possa fazer para agradar a Deus. Eu estou morto, ou melhor, eu estava morto nos meus pecados.
e um morto não tem capacidade de reação alguma para fazer algo bom para chegar à salvação. Eu não posso fazer nada. Deus me dá a salvação por misericórdia, pela sua graça. A graça vem completamente da parte de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, a palavra fala assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ou seja, aqui a Bíblia nos ensina que nós recebemos essa salvação pela graça de Deus, independente de qualquer obra que eu venha fazer, gratuitamente, em Cristo Jesus, certo? Mas a segunda palavra que ele cita naqueles 2 versículos que nós estamos analisando ali de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, é a palavra fé. Porque uma das coisas que nós devemos entender é que a graça veio da parte de Deus. Mas como eu recebo essa graça? Aí que está um ponto muito importante que deve ser analisado. Quando nós entendemos que recebemos a salvação pela graça dada por Deus a nós, em Cristo Jesus, mas nós devemos entender que nós recebemos essa salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, tem a questão da fé que nós devemos analisar. Uma das coisas que eu aprendi em minha vida, estudando a Bíblia e analisando o que de fato a palavra nos ensina, é que quando nós temos dúvida a respeito de um determinado assunto, nós devemos muitas vezes analisar o que outros textos falam a respeito desse assunto, porque isso vai nos deixar bem mais claro qual é de fato o pensamento bíblico geral a respeito disso. Eu não posso ficar só isolado em um mesmo versículo para tentar entendê-lo. Também devo analisar qual é o contexto geral da palavra de Deus. Nessa mesma carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele deixa claro que a fé vem de nós. A fé não foi dada por Deus, mas a nossa fé vem de nós. Ou seja, a salvação me foi dada gratuitamente, mas eu preciso ter fé em Cristo Jesus para que eu possa receber essa salvação. Eu tenho que aceitar essa salvação. A salvação é como um presente que me foi dado. O presente está ali na minha frente. Cabe a mim aceitar ou não. E para que eu possa mostrar que aquilo que eu estou falando é algo bíblico, vamos analisar o que o próprio apóstolo Paulo fala nessa mesma carta aos Efésios. No capítulo 3, ele deixa claro essa expressão no versículo 11 e 12. Capítulo 3, versículo 11 e 12 de Efésios aqui mesmo. Ele fala assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Ou seja, Deus tem um plano e um eterno propósito de salvação. Deus planejou a salvação antes mesmo de ter criado o mundo. É o que ele ensina nessa carta. É o que o apóstolo Paulo ensina nessa carta. Ele planejou tudo. Nada foge do controle de Deus. Mas uma das coisas que nós percebemos que acerca da salvação, nós temos então essa escolha de aceitar o presente concedido a Deus gratuitamente, ou seja, a graça nos foi dada por Deus, eu aceito esse presente, posso sim aceitar ou rejeitar, pela minha fé em Cristo Jesus ou não fé, certo? Então nós percebemos que o acesso a Deus, como ele fala no versículo 12, nós temos acesso em confiança, ou seja, a certeza da nossa salvação. Nós temos certeza de que nós temos esse acesso a Deus pela nossa fé nele. A fé vem de nós para com Deus, certo? É a nossa fé, a nossa confiança em Deus, na graça de Deus que nos foi concedida. E no versículo 7 do capítulo 4, ele também fala: a graça, porém, foi dada a cada um de nós
segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, a respeito da capacitação, Deus sempre nos concede muitas coisas. Ele nos capacita gratuitamente, Ele nos dá a salvação gratuitamente, mas nós devemos ter fé em Cristo Jesus. A nossa fé vem de nós para com Deus, certo? Então, quando eu entendo que agora eu sou uma pessoa salva em Cristo Jesus, como nós falamos ali no versículo 12 do capítulo 3, temos essa confiança, temos essa ousadia, nós temos certeza da nossa salvação pela nossa fé nele. Agora nós vamos perceber também uma ação do Evangelho em nossa vida, que é de fato o resultado dessa salvação em nossas vidas. No capítulo 2, versículo 10. No versículo 8 e 9, ele nos mostra a salvação. Mas no versículo 10, ele mostra o resultado da salvação em nossas vidas. No versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, fala assim: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós sabemos que nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos chamados em Cristo Jesus a fazer as boas obras. Nós somos chamados a viver a vontade de Deus para a nossa vida. Porque naturalmente, quando nós vivemos a vontade de Deus em nossas vidas, nós vamos praticar as boas obras que Ele preparou para que nós vivêssemos. O que eu queria destacar em especial nesse versículo, e talvez seja o ponto-chave da mensagem de hoje, é a expressão do versículo 10, quando ele diz: pois somos feitura sua. Esse realmente é uma parte que me surpreende e muito no Evangelho até hoje. Toda vez que eu fico refletindo a respeito disso, eu fico muito impressionado. Essa expressão, feitura sua, ou de uma linguagem mais simples, o que a palavra está querendo dizer, pois somos feitos como Cristo. Isso é algo realmente incrível, porque aqui a palavra começa a nos mostrar qual é o resultado do Evangelho, mas no sentido prático da nossa vida, a aplicação pessoal do Evangelho, a vivência do Evangelho. Porque é incrível imaginar, uau, eu estava morto nos meus pecados, eu não era nada, eu estava condenado. Deus me amou, me deu a salvação em Cristo Jesus, mas Ele não somente me amou, me deu a salvação, me perdoou, mas Ele me transforma como Ele. Nós passamos a ser como Ele. Essa ação do Evangelho nas nossas vidas é algo que realmente me deixa muito impressionado. Uma das coisas que eu tenho refletido a respeito disso, e esse é um tema muito amplo, eu vou tentar realmente trabalhar de uma maneira mais simplificada, falar uma parte dessa ação do Evangelho em nossas vidas, mas essa expressão, ser feitos como Cristo, ou ser feitura sua, é algo realmente muito impactante. Eu tenho trabalhado, como eu falei para vocês, o estudo expositivo em Colossenses. E no capítulo 1 de Colossenses, no versículo 27, ele fala algo que realmente me chama a atenção e a própria palavra vai nos ensinar de uma maneira muito mais fácil de entender o que é de fato, o que o apóstolo Paulo quis dizer com esse feitura sua, ser feitos como Cristo. No versículo 27 do capítulo 1 de Colossenses, ele diz assim: a eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui a palavra começa a nos mostrar o que de fato nunca foi revelado a ninguém. Foi um segredo desde o princípio da criação. Nenhum profeta do Antigo Testamento, ninguém nunca imaginou, nem Moisés, ninguém pôde imaginar o que Deus faria com os gentios, ou seja, com todos aqueles que não são judeus, com as pessoas. Em Cristo Jesus, nós somos salvos e depois de salvos, temos Cristo em nós. Isso é algo realmente muito importante e muito impactante.
Agora, meus irmãos, nós começamos a perceber que essa expressão Cristo em nós nos mostra que Jesus de fato habita em nós através do Espírito Santo. E isso começa a mudar completamente a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, porque nós já não entendemos, porque nós entendemos que já não estamos mais agindo de acordo com a nossa própria vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. Nós somos feitos como Ele, não porque eu sou bom ou porque eu comecei a ter um padrão moral, particularmente um padrão moral mais elevado. Não, eu não tenho poder nenhum para fazer isso, mas Cristo habitando em mim, Ele me capacita para fazer as boas obras. Eu, pelos meus próprios esforços, não vou conseguir fazer e praticar as boas obras que Deus preparou para que eu ande nelas. Eu não consigo. Eu sou uma pessoa falha, pecadora. Cristo me livrou da consequência do pecado, mas o pecado ainda tem influência na minha vida, na minha carne, nos meus membros, na minha mente. Então o que acontece é que eu percebo que quando Cristo está habitando em mim, eu percebo então o seu agir. Isso é um dos resultados do Evangelho incrível nas nossas vidas. A ação, o poder do Evangelho mudando a nossa vida, mudando o nosso caráter, mudando a nossa forma de ser. Sabe uma das coisas que eu gostaria de destacar para nós essa noite? A partir do momento que você tem um encontro real com Jesus, a sua vida jamais será a mesma. Não é só a questão de compreender que é salvo, mas tudo vai mudar. Ele realmente começa a mudar a nossa forma de viver, de agir, de pensar. Nós realmente somos transformados pelo Evangelho, porque agora Cristo está agindo em nossas vidas. Cristo está transformando a nossa forma de agir. Eu gosto muito da expressão que o apóstolo Paulo usa em Filipenses, no capítulo 3, como ele compartilha mais a respeito desse assunto, versículos 10 e 11, onde ele fala assim: desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Uma das coisas que eu percebo que o apóstolo Paulo estava querendo ensinar para a igreja a respeito desse Cristo em nós, ou ser feitos como Cristo, é o que ele compartilha como um testemunho pessoal, que é exatamente o que ele estava fazendo nesse capítulo 3 de Filipenses. Ele conta a ação de Jesus na vida dele. Ele usa a expressão desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. E eu gostaria realmente de refletir sobre isso. Qual tem sido o poder da ressurreição de Jesus em nossas vidas? Qual tem sido o resultado do Evangelho em nossas vidas? Quando eu penso qual é a ação, o poder da ressurreição em nossas vidas, eu fico pensando porque muitas vezes nós lidamos com a questão da ressurreição de Jesus como algo no passado. De fato, aconteceu há quase 2000 anos atrás. Então, há um evento passado, algo histórico que foi muito impactante, mudou a humanidade, mas, claro, mudou o curso da humanidade, mas qual tem sido o resultado da ressurreição de Jesus na minha vida hoje? O que eu devo entender, meus irmãos, é que Jesus está vivo e está agindo em nós hoje. Quando eu penso nessa questão da ressurreição, que é o que o apóstolo Paulo está falando ali, que é o poder da ressurreição de Jesus agindo na vida dele e também age na nossa vida, porque Cristo está em nós. Então eu começo a pensar qual é o resultado da ação de Jesus na minha vida, como Jesus tem transformado a minha vida. Porque quando eu entendo que Jesus, ele viveu, mas ele não viveu igual Lázaro, que ressuscitou e depois morreu, certo? Porque Lázaro não ressuscitou eternamente. Lázaro ressuscitou, por exemplo, por um momento, mas Jesus, a palavra fala que ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Jesus está vivo hoje, ele está agindo em nós hoje. Agora, qual tem sido
a ação de Jesus sobre as nossas vidas? Você tem sentido isso? Isso tem feito diferença na sua vida como cristão? Ou será que nós temos vivido um cristianismo indiferente, que não tem gerado nada em nossas vidas? Efeito algum? Qual foi a mudança do Evangelho na sua vida, meu irmão? O que Jesus fez na sua vida? Nós devemos refletir sobre isso para que possamos perceber qual é a ação de Deus nas nossas vidas, porque Deus está vivo, Ele está agindo. Jesus não ressuscitou só no passado, Ele ressuscitou e está vivo hoje. Ele está agindo em nossas vidas. Você tem visto o agir de Jesus na sua vida? É sobre isso que eu gostaria de refletir também essa noite. Será que nós temos percebido a ação de Jesus em nossa vida? Ou será que nós temos vivido de forma indiferente quanto à ação de Deus em nossas vidas? Uma das coisas que eu percebo, meus irmãos, é que em meio à dificuldade, nós amadurecemos. A Bíblia ensina a respeito disso também. E eu percebo que por um longo tempo, as pessoas viveram sempre correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, daquilo que elas desejavam para elas mesmas. E essas pessoas que eu me refiro somos nós cristãos. Nós, por muito tempo, vivíamos de acordo com a nossa própria vontade. Sou salvo, tá tudo bem, vou na igreja no domingo, mas vivia a minha vida do meu jeito. Mas eu gostaria de convidar você a refletir em qual tem sido a ação de Jesus hoje na sua vida. Você tem percebido essa ação? Você tem percebido esse resultado? Porque Deus está agindo na sua vida. Deus está querendo mudar a sua forma de viver. Sabe o que a palavra fala? Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a palavra fala assim: Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, a vida que eu vivo agora no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe o que isso significa? Que nós devemos continuar mortos. As nossas ações, os nossos pensamentos, o pecado, que continue morto. Assim como eu era morto para Deus, agora que eu morra para o pecado. Cristo deve viver em nossas vidas. Qual tem sido o resultado do Evangelho em nossas vidas? Meus irmãos, nós, nesse momento como igreja, somos chamados a viver Jesus e fazer a diferença na sociedade. As pessoas precisam de nós. Deus quer nos usar. Nós devemos permitir que Deus nos use, assim como Paulo permitiu que Deus o utilizasse. Deus agiu na vida dele. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que estava em Paulo, também está em nós, agindo em nós. Com dons diferentes, capacitações diferentes, com certeza. Mas Deus é vivo e está agindo em nós. Ele deseja mudar a nossa forma de agir, de pensar. O mesmo amor que constrangeu o apóstolo Paulo também deve nos constranger hoje, porque se de fato nós cremos em Cristo Jesus, então a nossa vida deve ser mudada, deve ser transformada. É isso que a palavra nos ensina. Meus irmãos, o que eu gostaria de deixar como encorajamento para nós essa noite é que nós vivamos a ação do Evangelho em nossas vidas, que nós possamos perceber tudo aquilo que Jesus tem feito por nós, em como Ele tem agido em nós, através de nós, que possamos ser sensíveis à ação de Deus, que possamos entregar a nossa vida por completo a Deus, que possamos morrer para que Cristo possa viver em nós. Essa é a reflexão que eu queria deixar para nós essa noite. Obrigado pela participação. Eu espero que vocês possam ter sido edificados com esses versículos, com essa palavra. E eu gostaria de convidar você nesse momento a orar comigo. Vamos orar? Senhor, nesse momento eu gostaria de refletir em qual tem sido a ação do Evangelho em minha vida. Eu sei que o Senhor está vivo, está agindo em mim, está agindo em nós como igreja.
Eu gostaria de pedir que o Senhor possa estar nos dando discernimento, sabedoria, compreensão para vivermos a Tua vontade e não a nossa vontade. Que possamos viver a Tua ressurreição de modo completo em nossas vidas. É o que eu peço e agradeço a Ti por todas as coisas. Amém. Meus irmãos, eu desejo a vocês um ótimo final de semana e espero que em breve possamos nos ver, espero conhecer cada um de vocês e desejo aqui que Deus continue agindo grandemente na vida de todos vocês. Amém? Um grande abraço e até a próxima.